Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Cartas de Habilidade. Capítulo 231. As ações de Naruto Saito eram intensas. Ele já havia decidido deixar a cautela de lado, e não havia como voltar atrás. Com essa determinação, ele abandonou completamente suas inibições. Tsunade, por outro lado, resistiu instintivamente no início. Ela estava bêbada e sua resistência era subconsciente. Mas logo relaxou novamente, respondendo suavemente ao beijo de Naruto. Não que ela aceitasse completamente o que estava acontecendo, mas sim que parecia agradável. Era bom. Seus braços claros como jade envolveram o pescoço de Naruto. A respiração de Tsunade acelerou ligeiramente. Enquanto Naruto a segurava, ela também o segurava. Os dois trocaram de posição rolando e agora era Tsunade pressionando Naruto, beijando como se tivesse tomado a iniciativa. Naruto não se importava mais com as consequências. Originalmente, ele não tinha intenção de se envolver com Tsunade de uma forma tão obscura, mas foi ela quem o provocou primeiro. Beijando os lábios de Tsunade, depois sua bochecha, descendo, depositando beijos em seus ombros. As bochechas coradas de Tsunade adquiriram um tom ainda mais profundo de vermelho devido à embriaguez. Era como se ela pressentisse o que estava prestes a acontecer. Suas mãos se atrapalhavam, seu corpo se contorcia desconfortavelmente e sua respiração ficava mais pesada. A névoa do álcool nublava a mente de ambos. Naruto afrouxou a faixa do manto e delicadamente virou-se mais uma vez. Sua mão deslizou para baixo, as pontas dos dedos percorrendo as pernas macias de Tsunade. A noite estava envolta em uma névoa onírica. Do lado de fora da janela, a lua parecia corar e se esconder atrás das nuvens. Tsunade franziu as sobrancelhas de repente. Uma pontada fugaz de desconforto trouxe um breve momento de clareza aos seus olhos. Mas no instante seguinte, a embriaguez vertiginosa misturada a um prazer indescritível preencheu seu olhar mais uma vez. A cama rangeu suavemente. Sombras balançaram. Naquela noite, um certo garoto que sempre foi chamado de pirralho maldito, completou sua transformação de menino para homem. E uma certa maldita mulher tornou-se uma verdadeira mulher. Naruto parecia incansável. Quem sabia quanto tempo havia passado? Tsunade sentiu como se tivesse mergulhado em um sonho lindo. Ela se sentia como se estivesse flutuando nas nuvens, balançando suavemente, acompanhada por murmúrios suaves que ela não conseguia distinguir. Ela sentiu como se seu corpo estivesse completamente fora de controle. Ela despencou das nuvens, apenas para ser levantada novamente pelo vento e cair novamente. Uma onda de fraqueza tomou conta de todo o seu ser. Ela lutou com todas as suas forças, mas não conseguia se agarrar a nada. Queria se agarrar a algo, qualquer coisa, mas não havia nada sólido ao seu alcance. Na dança caótica de luz e sombra diante de seus olhos, ela pareceu ver um rosto. Um rosto de que ela tanto detestava, quanto gostava. Baque. Um impacto surdo ecoou pela sala. Estou morto. Foi o último pensamento de Naruto antes que tudo escurecesse. Ele sabia que tinha errado. Tsunade ainda estava bêbada, mas seus movimentos instintivos carregavam um poder imenso. Com sua força monstruosa, até mesmo um movimento involuntário de sua mão poderia causar danos graves. Naruto não tinha ideia de como ela havia se movido, mas, de alguma forma, sua reação inconsciente lhe desferiu um golpe direto na nuca. Naruto desmaiou, inconsciente e esparramado em cima de Tsunade. A noite caiu em silêncio. Quando o sol nasceu, um novo dia começou. A vila de Konoha, que estivera silenciosa durante a noite, gradualmente se encheu com os sons da vida. Dentro do quarto silencioso, a luz do sol da manhã filtrava-se pela janela, lançando um brilho quente sobre o ambiente. Na cama desarrumada, os cílios de Tsunade tremeram. Ela se mexeu, dando sinais de que ia acordar, mas a primeira coisa que fez foi franzir a testa. Sentia-se péssima e sua cabeça latejava. E não era só a cabeça que doía. Droga, eu realmente não devia ter participado daquela competição de bebida, murmurou Tsunade, abrindo os olhos lentamente. Imediatamente, ela sentiu que algo estava errado. Seu corpo enrijeceu e ela instintivamente tensionou os músculos. Reunindo forças, virou a cabeça para o lado. Naruto estava deitado na curva do braço dela, dormindo como uma pedra morta. Dormir não era o problema, não é como se nunca tivessem compartilhado a mesma cama antes. Mas o verdadeiro problema era, Naruto não estava vestindo nada. Os olhos de Tsunade se arregalaram lentamente. Ela olhou para Naruto e depois para si mesma. Sua expressão congelou. Fragmentos de memória passaram por sua mente, imagens fragmentadas, cenas dispersas. Mas então, um branco completo. Tsunade ficou atordoada. Que diabos? Que diabos é isso? Sentando-se lentamente da cama, ela encarou Naruto, depois olhou para si mesma novamente. Finalmente seu olhar se voltou para a roupa de cama amassada, e para a mancha carmesim evidente no cobertor. O corpo de Tsunade ficou rígido. Um arrepio percorreu sua espinha. Sua mente parecia ter paralisado. Algo terrível aconteceu. Não, algo absolutamente aterrorizante aconteceu. Tsunade, com os olhos arregalados e vazios, saiu lentamente da cama como uma marionete sem vida. Passo a passo, caminhou em direção ao espelho. Parada diante dele, ela olhou para si mesma. Uma marca profunda e arroxeada se destacava na pele pálida do pescoço dela. Silêncio. Tsunade não gritou como uma garota assustada descobrindo algo horrível. Ela simplesmente ficou ali, atordoada com a expressão vazia. Imagens cada vez mais caóticas cintilaram em sua mente. Ela conseguia se lembrar de fragmentos da noite anterior, mas grande parte permanecia perdida em uma névoa embriagante.
Ela se forçou a pensar. Ontem ela estava de ótimo humor, finalmente havia completado o Selo-in sozinha, sem a orientação de Mito Uzumaki. Para comemorar, arrastou Jiraiya para uma competição de bebidas em uma taverna movimentada. Jiraiya havia se embriagado primeiro, sua tolerância era terrível. Tsunade até zombou dele por isso. Depois disso, ela se lembrou de ter saído da taverna e voltado para casa. O caminho de volta parecerá longo, incrivelmente longo. Ela não tinha ideia de quanto havia caminhado. Sua memória ficava cada vez mais confusa. Ela se lembrava vagamente do caminho mal iluminado na floresta, e depois do brilho quente do seu pátio. Ela se lembrou de chegar em casa. Queria tomar um banho. E então, Haruto? Haruto esteve na casa dela? No banheiro? Tsunade ficou parada em frente ao espelho por um longo tempo. Lentamente ela virou a cabeça e voltou a olhar para a cama. Haruto ainda dormia como uma pedra, esparramado de lado. Suas costas nuas estavam expostas, e ela podia ver marcas de arranhões. Ela levantou a mão e examinou as unhas. Ainda havia pequenos pedaços de pele presos embaixo delas. Parecia que ela tinha feito isso. Tsunade se firmou, então se virou e caminhou em direção a um grande baú de metal no canto da sala. Ela abriu. Dentro havia um conjunto de armas impecáveis kunai, shuriken e 3 lâminas, 2 curtas e uma longa. Ela pegou uma das lâminas curtas, examinou-a e depois a colocou de volta, insatisfeita. Então ela sacou uma kunai. Esta pareceu combinar com seu humor. Segurando a kunai ao contrário, Tsunade se virou e caminhou em direção à cama. Quando a consciência de Haruto finalmente emergiu da escuridão, ele soltou um gemido baixo. Sua cabeça latejava, provavelmente uma concussão. Um som estranho chegou aos seus ouvidos. Era o som de algo sendo afiado. Droga, ela me bateu com muita força. Haruto resmungou, querendo levantar a mão para esfregar a nuca, só para descobrir que não conseguia mexer os braços. Murmurando palavrões, ele abriu os olhos. A disposição desconhecida da cama o confundiu por um instante, mas então, como maremoto, as memórias voltaram à tona. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele percebeu que estava amarrado, quase completamente mumificado em uma corda. Você está acordado. Dormiu bem? Uma voz fria e sinistra falou ao lado dele. Haruto virou a cabeça e quase teve um ataque cardíaco. Tsunade estava sentada em um banquinho ao lado da cama. À sua frente havia uma pequena pedra de amolar. Ela segurava uma kunai nas mãos, afiando-a lentamente. Sim, ela estava afiando uma faca. Capítulo 232. Tsunade vestia um conjunto de vestes externas verde esmeralda com as mangas arregaçadas. Sua expressão era calma, sem demonstrar emoção, enquanto se concentrava intensamente em afiar a lâmina. Haruto Saito a observava, mas ela não o encarou. Em vez disso, seus olhos estavam fixos na lâmina, levantando-a ocasionalmente para passar o polegar pelo fio, testando seu fio. Mulher louca, acho que pode haver algum mal-entendido aqui, disse Haruto, afundando-se na cama, tentando se distanciar de Tsunade. Um mal-entendido? Tsunade nem olhou para Haruto, seu tom era frio e distante. Não havia raiva visível em seu rosto. Tsunade costumava ser do tipo que deixava transparecer suas emoções. Quando estava com raiva, demonstrava. Quando estava prestes a explodir, era óbvio. Mas agora, sua calma parecia o silêncio sinistro antes de uma tempestade. Você não se lembra do que aconteceu ontem? Pense bem. Foi você quem iniciou tudo. Haruto disparou. Foi você quem me despiu. Você até disse que eu era bonitinho. Não se lembra? Que diferença faz se eu me lembro ou não? Respondeu Tsunade com indiferença, segurando a kunai contra a janela e apertando os olhos para verificar o fio da lâmina. O que está feito, está feito. O que não deveria ter acontecido, já aconteceu. Nenhuma conversa pode mudar isso. Acho que você deveria me desamarrar primeiro. Podemos ter uma conversa séria, disse Haruto com sinceridade. O que há para falar? Tsunade colocou a kunai de volta na pedra e continuou a afiá-la. Apenas feche os olhos. Tudo vai acabar logo. Não diga essas coisas. É assustador. Haruto estremeceu. As cordas que prendiam Haruto eram especialmente feitas, mas não conseguiam realmente contê-lo. Ele podia usar sua técnica de remoção de barreiras para transformar as cordas em um meio de teletransporte, permitindo-lhe escapar instantaneamente. Contudo, Haruto não ousou fazer isso levianamente. Ele temia provocar uma reação extrema de Tsunade. Seria melhor resolver isso com calma e clareza. Se as coisas continuassem obscuras, Tsunade poderia simplesmente esfaqueá-lo, e ele nem teria a chance de se explicar. Ei, mulher louca, pare de afiar essa lâmina, ok? Vamos conversar, Haruto falou novamente. Tsunade, ontem à noite você invadiu meu banheiro. Eu estava prestes a tomar banho, mas você estava bêbada e insistiu em tomar banho comigo. Mais tarde, você adormeceu e eu te carreguei de volta para casa. Você se agarrou a mim e não me soltou, me abraçando daquele jeito. Você deveria saber que na minha idade é difícil resistir, e você também não me recusou exatamente. Tsunade, que ainda afiava a lâmina, não respondeu. Apenas inclinou a cabeça levemente para olhar para Haruto antes de voltar a atenção para a lâmina. Mas naquele breve momento em que Tsunade virou a cabeça, Haruto notou uma leve vermelhidão em seus olhos. Ela estava chorando. Ela havia chorado antes, mas enxugou as lágrimas. Tsunade era alguém que parecia dócil por fora, mas tinha uma força de vontade forte por dentro. Para ela, algo assim acontecendo do nada podia parecer um raio. Mulher louca, Tsunade, fala alguma coisa. Não me assuste assim. Você está me assustando de verdade, disse Haruto, se contorcendo como uma minhoca na cama para se aproximar de Tsunade. Não se lembra? Tente se lembrar. Não fui eu mesmo. Então você dormiu comigo e agora está tentando negar? Tsunade retrucou rapidamente, embora não houvesse muita raiva em sua voz. Ela estava claramente reprimindo suas emoções.
Naruto fechou a boca, momentaneamente atordoado. Ele percebeu que havia cometido um erro. Com medo das tendências violentas de Tsunade, ele tentará fazê-la se lembrar do que acontecerá na noite anterior, para fazê-la entender como as coisas haviam se desenrolado. Mas ele não deveria ter feito isso. Se Tsunade realmente se lembrasse de tudo da noite passada, ela poderia se sentir ainda mais humilhada. Não se tratava de quem estava certo ou errado. Tratava-se de Naruto assumir a responsabilidade. Ele não deveria estar tentando se livrar da culpa. Não importa o que acontecesse, o que tinha acontecido tinha acontecido. Tsunade era claramente a vítima naquela situação. Por mais que tentasse explicar, se Naruto realmente quisesse escapar das garras de Tsunade na noite passada, ele conseguiria. Tsunade estava louca, não era culpa dela. Eu estava errado. Me desculpe, disse Naruto. Tsunade não respondeu, continuando a afiar a lâmina. A kunai havia se tornado muito mais fina, brilhando como um espelho, tão afiada que provavelmente poderia cortar cabelo. Tsunade, sinceramente, gostei de você desde o momento em que te vi pela primeira vez. Admito que sempre tive sentimentos por você. Você pode achar ridículo por eu ser tão jovem, mas tudo o que estou dizendo é verdade. Mesmo com tantos defeitos, você é violenta, adora jogar, você também tem um lado gentil. Você é bondosa, fria por fora, mas calorosa por dentro. E você é linda. Para mim, você é a garota mais linda. Por muito tempo, minha mente se encheu de pensamentos sobre você. Seu comportamento despreocupado e alegre é a coisa mais adorável para mim. As palavras de Naruto tornaram-se cada vez mais sentimentais, a ponto de até ele se sentir um pouco desconfortável. Ele não costumava dizer esse tipo de coisa, mas seus sentimentos por Tsunade eram genuínos. Tsunade não demonstrou nenhuma reação, ainda focada em afiar a lâmina. Tsunade, já que o que está feito, talvez possamos deixar as coisas se desenvolverem mais. Ei, o que você está fazendo? Abaixe a lâmina primeiro. Naruto gritou de repente. Tsunade se levantou, segurando a kunai enquanto dava 2 passos em direção à cama. Naruto já havia rolado para o outro lado da cama, seu rosto cheio de terror, mostrando claramente o quão assustado ele estava. Ele não teve escolha a não ser ficar com medo. Ele não conseguiria derrotar Tsunade. Ei, mulher louca. Calma. Agir por impulso é coisa do diabo. Naruto tentou argumentar com ela. Tsunade olhou fixamente para Naruto e então de repente atacou. Naruto se libertou instantaneamente das cordas, planejando usar sua técnica de remoção de barreiras para escapar pela parede. Mas Tsunade era rápida demais. Ela agarrou seu ombro e o imobilizou, pressionando a kunai contra seu pescoço com a outra mão. Ei, você não vai mesmo. Naruto olhou de soslaio para a kunai pressionada contra seu pescoço. Era assustadoramente afiada. Se você ousar contar uma palavra disso para alguém, eu vou te cortar em pedaços e te transformar em sashimi. Tsunade rosnou com os dentes cerrados. Não direi nada, prometo. Juro. Naruto respondeu rapidamente. Tsunade encarou Naruto com uma expressão indecifrável. Lentamente afastou a kunai do pescoço dele e com um movimento rápido do pulso, a encaixou no travesseiro ao lado da cabeça de Naruto. Ainda parecendo insatisfeita, deu um forte empurrão no ombro de Naruto antes de se levantar para ir embora. Ao ver Tsunade naquele estado, Naruto por algum motivo encontrou coragem para agir. De repente sentou-se, abraçou Tsunade e a beijou intensamente nos lábios. O que você está fazendo? Me solta. Seu pirralho. Tsunade se debateu, mas suas forças pareciam ter diminuído. Ela não conseguia empurrar Naruto. Naruto ficou ainda mais ousado, virando Tsunade de costas e ousando deslizar a mão por baixo das roupas dela. Baque! Um soco forte atingiu o estômago de Naruto, curvando-o como um camarão. Ele rolou para fora da cama, com o rosto contorcido de dor. Hug! Naruto cuspiu um bocado de sangue. Apesar de seu físico forte, o soco de Tsunade foi suficiente para fazê-lo sangrar. Seu pirralho! Está tentando se matar? Perdeu a cabeça? Tsunade sentou-se abruptamente, repreendendo Naruto enquanto ajeitava suas roupas e amarrava novamente a faixa que Naruto havia afrouxado. Droga, você é implacável. Naruto agarrou a barriga, incapaz de se levantar. Jin, o anfitrião estabeleceu um vínculo de rivalidade com Tsunade. Nível atual do vínculo, 60 pontos. A notificação do sistema soou de repente nos ouvidos de Naruto. Capítulo 233. Uma vez que o vínculo havia sido estabelecido, Naruto Saito não teve tempo de fazer mais perguntas antes de sentir um forte impacto em suas costas, fazendo cuspir outro bocado de sangue no chão. Era Tsunade. Ela havia jogado um travesseiro nele. Embora o travesseiro fosse macio, a força com que Tsunade o arremessou fez com que parecesse uma pedra o atingindo. Tsunade parecia ter enlouquecido, agarrando o que quer que estivesse na cama e jogando tudo em Naruto. Saiam. Por que vocês ainda não foram embora? Parem de fingir que são um cachorro morto, gritou Tsunade visivelmente furiosa. 2 travesseiros e uma almofada atingiram as costas de Naruto em rápida sucessão. Naruto sentiu como se estivesse prestes a ser espancado até a morte. Tsunade então agarrou o cobertor e o chicoteou com força contra suas costas. Naruto se afastou aos tropeços, rolando e rastejando para evitar os golpes. Finalmente conseguiu se levantar e disparou em direção à janela, arrombando-a e fugindo para fora. Ele precisava ir embora primeiro. Seu pirralho, se você ousar dizer uma palavra disso, eu vou te cortar. Naruto ouviu vagamente o último grito de raiva de Tsunade enquanto escapava. Naruto sentiu um arrepio nas pernas e instintivamente correu ainda mais rápido, como se sua vida dependesse disso. Gostaria de ter pegado um carro, mas não havia nenhum disponível. Ele correu como um louco pelo pátio da mansão, pulou o muro e finalmente retornou ao seu próprio quintal. Mas não parou por aí. Continuou correndo até chegar à entrada da casa principal, onde finalmente parou o ofegante. Não era tão longe assim, mas ele estava apavorado, seu coração ainda disparado por causa do sofrimento. Naruto ficou parado na porta ofegante.
De repente a porta se abriu com um rangido. O ninja misterioso, vestido com vestes pretas e usando uma máscara, estava lá dentro. Ao ver o estado de Haruto, os olhos do ninja imediatamente se tornaram extremamente estranhos. Haruto se virou e ficou momentaneamente atordoado. Então disse: Capitão, o que o senhor está fazendo na minha casa? A pessoa que abriu a porta não era ninguém menos que Presa Branca. Você não apareceu para o treinamento há 2 dias, então vim ver como você estava, disse Presa Branca em um tom estranho, apontando para dentro da casa e depois para fora. Entrei, não te vi, então saí, e então? Presa Branca olhou Haruto de cima a baixo, seu tom ficando ainda mais peculiar. Haruto sentiu que algo estava errado. Ele olhou para si mesmo. Ah não, ele não estava usando nenhuma roupa. Claro, Haruto não estava usando nenhuma roupa. Depois do que acontecerá com Tsunade na noite anterior, ele fora nocauteado, amarrado e, naturalmente, Tsunade não fora gentil o suficiente para vesti-lo. Quando se libertou e saiu correndo da casa de Tsunade, estava completamente nu. Você foi correr? Perguntou Presa Branca em tom incrédulo, apontando para Haruto. Por que você está sangrando? Você foi espancado por ser um pervertido? Presa Branca, você seria um ótimo comediante. Haruto respondeu rapidamente, juntando as mãos e formando um selo. Técnica secreta, jutsu de mudança instantânea. Uma nuvem de fumaça subiu, e Haruto estava completamente vestido. As roupas tinham vindo do seu inventário. Para aquele sem um inventário, o jutsu da mudança instantânea exigia ter roupas preparadas por perto, em casa, ou em um pergaminho de armazenamento. Haruto limpou rapidamente o sangue do canto da boca. O que aconteceu com você? Perguntou Presa Branca novamente. Você parece muito ferido. Presa Branca sentia que o fluxo de chakra de Haruto estava instável, um sinal de ferimento. Fui espancado por ser um pervertido, disse Haruto, revirando os olhos para Presa Branca. Na verdade, ele estava dizendo a verdade, mas como Presa Branca havia dito isso primeiro, parecia que Haruto estava apenas jogando as palavras de Presa Branca de volta para ele. Uff! Presa Branca bufou, decidindo não insistir mais sobre os ferimentos de Haruto. Haruto era do tipo que não conseguia passar um dia sem se meter em encrenca, então se machucar não era incomum. Após uma pausa, Presa Branca acrescentou: de qualquer forma, você não apareceu para o treinamento há 2 dias, então eu só vim ver como você estava. Ah, e o Terado quer te ver. Ele nem jantou ontem à noite porque você não apareceu. Ao mencionar Terado, o tom de Presa Branca ficou um pouco estranho novamente. Hiruzen Sarutobi havia incumbido Haruto de interrogar Terado, e Presa Branca sabia muito bem disso. No entanto, Haruto não parecia ter conseguido muita coisa de Terado, ou talvez nem tivesse tentado. Em vez disso, Haruto costumava conversar com Terado sobre a vida e até mesmo compartilhar refeições com ele. Isso não parecia algo que alguém faria com um inimigo. Terado, eu deveria vê-lo ontem, mas aconteceu um imprevisto. Vou vê-lo, disse Haruto. Então está bem, respondeu Presa Branca. Não deixe de comparecer ao treinamento hoje. Você precisa completar as horas obrigatórias. Se faltar 2 dias, terá que compensar. Entendeu? Haruto assentiu. Presa Branca não disse mais nada. Num piscar de olhos, ele se transformou em um borrão e desapareceu. Sua velocidade era incrível, movimento puro e veloz. Em 2 respirações, ele estava completamente fora do alcance sensorial de Haruto. Ufa! Haruto soltou um longo suspiro de alívio. Felizmente, Presa Branca não havia notado nada de anormal. O que acontecerá na noite anterior precisava permanecer em segredo, ou Tsunade poderia realmente cortá-lo em pedaços. Sistema, o que é esse vínculo de rivalidade? Haruto perguntou mentalmente enquanto entrava na casa. Jin. O vínculo de rivalidade é um relacionamento especial que vai além da amizade comum. O termo rivalidade se refere a uma situação em que uma das partes causou dor ou ressentimento à outra, mas ambas têm dificuldade em romper a conexão. Elas nutrem uma afeição relutante, sem odiar nem se entregar completamente. Esse vínculo tem uma certa probabilidade de evoluir para um vínculo de amante ou um vínculo de inimigo predestinado, explicou o sistema de forma complexa. Haruto pronunciou a palavra lentamente, pensando por um momento antes de perguntar. Então, com um nível de vínculo de 60 pontos, há algum efeito especial? Que tipo de efeitos o vínculo de rivalidade tem? São os mesmos do vínculo mestre-discípulo? O vínculo mestre-discípulo é uma relação neutra, e seus efeitos são completamente diferentes do vínculo de rivalidade, respondeu o sistema. Aos 10 pontos, o efeito redução de rancor é ativado. Aos 30 pontos, esforço unido é ativado. Aos 50 pontos, conexão telepática é ativada. Aos 80 pontos, anseio onírico é ativado. Aos 100 pontos, amor ou ódio predestinado é ativado. Espera aí, o quê? Você pode explicar isso em detalhes? Haruto perguntou rapidamente. Redução de rancor. Ambas as partes no vínculo de rivalidade não guardarão rancor por conflitos menores. Mesmo que ocasionalmente se sintam descontentes uma com a outra, esquecerão rapidamente suas queixas. Esforço unido. Quando ambas as partes no vínculo de rivalidade trabalham juntas em uma tarefa, a probabilidade de sucesso aumenta. Conexão telepática. Em circunstâncias especiais, ambas as partes no vínculo de rivalidade podem sentir o estado ou os pensamentos uma da outra. Desejo onírico. O vínculo entre as duas partes atingiu um nível profundo. Às vezes, elas pensam uma na outra, até sonham uma com a outra. Amor ou ódio predestinado. O efeito máximo do vínculo de rivalidade. O relacionamento entre as duas partes atinge o ápice. Se não se apaixonarem, tornar-se-ão inimigos ferrenhos, presos numa luta de vida ou morte. Parece complicado, disse Haruto, franzindo a testa levemente. Então, com nosso vínculo em 60 pontos, os 3 primeiros efeitos estão ativos, certo? Correto. Temos uma conexão telepática. Haruto riu baixinho, então de repente mandou um beijo e disse: Tsunade Mua, consegue sentir? Amo você.
Sensei, o que você está fazendo? Uma voz confusa surgiu de repente atrás dele. Naruto pulou de susto e se virou. Ao longe, a porta do campo de treinamento estava entreaberta. Minato Namikaze espiou, seu rosto jovem olhando estranhamente para Naruto. Capítulo 234. Naruto Saito não havia percebido a presença de Minato Namikaze com antecedência, pois Minato estava dentro da área selada do campo de treinamento, o que bloqueava todas as habilidades sensoriais externas. Mesmo com Minato abrindo a porta, Naruto ainda não conseguia senti-lo. A porta e seus selos foram projetados para impedir que usuários do Byakugan vissem através dela. Naruto pareceu um pouco culpado. Os selos no campo de treinamento eram unidirecionais, o que significava que quem estava lá dentro podia sentir o que havia lá fora e até ouvir alguns sons. Naruto não tinha certeza se Minato havia ouvido alguma coisa. Sensei, quem você estava dizendo que ama? Minato inclinou a cabeça e perguntou. Era Lady Tsunade? E o que é Mua? Naruto correu como uma rajada de vento, tapando a boca de Minato com a mão e empurrando de volta para o campo de treinamento. Ele entrou e bateu a porta com um estrondo. Dentro do campo de treinamento. Garoto, estou te avisando, se você ousar dizer uma palavra disso, eu vou te cortar em pedaços e te jogar para os cachorros. Naruto deu um aviso severo a Minato. Sensei, você precisa ser tão duro. As pálpebras de Minato se contraíram, e o canto da boca se contraiu. Eu sou seu próprio discípulo. E mesmo assim você escutou a conversa do seu professor. Eu não estava escutando, foi um acidente. Não discuta. Feche a boca. Estou avisando de novo, se você falar, vai se arrepender. Minato entendia tudo. Porque entendia, não estava muito curioso. O nervosismo de Naruto deixava claro o que estava acontecendo. Certo, esqueça isso. Naruto se acalmou e conduziu Minato para o interior do campo de treinamento. Quando você chegou aqui? Logo depois do amanhecer, respondeu Minato. Tem alguma ideia nova? Perguntou Naruto. Só alguns pensamentos. Tomou café da manhã? Ainda não. Então pule essa. Teremos uma boa refeição no almoço. Vamos começar. Naruto estava com um pouco de pressa. Precisava comparecer ao seu treinamento especial hoje, ou Presa Branca viria procurá-lo novamente. Mas sua agenda estava apertada, já eram 9 horas, então Naruto teve que ajustar seus planos. Naruto e Minato passaram horas discutindo sobre a kunai do deus voador do trovão, e foi somente depois das 13 horas que Naruto finalmente obteve outro fragmento da kunai do deus voador do trovão. Depois Naruto deu dinheiro a Minato para que ele pudesse fazer uma boa refeição, enquanto Naruto pulou a refeição e foi direto para a montanha Hokage. Ao chegar à base Anbu, Naruto imediatamente começou seu treinamento especial. Ele ainda tinha mais de 30 dias de treinamento restantes, menos de 40. Perder um dia significava adicionar outro, então ele não queria adiar. Sempre que tinha tempo, priorizava o treinamento. O treinamento de hoje se concentrou nos sentidos olfativos, uma forma de treinamento altamente especializada, projetada para ajudar a detectar venenos e rastrear inimigos. Com as habilidades sensoriais de Naruto, distinguir diferentes aromas era fácil, mas ele não sabia o que esses aromas representavam, então precisava desse treinamento. O treinamento durou até a noite. Assim que Naruto terminou seu treinamento diário e saiu da câmara de pedra para o corredor, alguém se aproximou apressadamente do lado esquerdo da passagem. Ao ver Naruto, a pessoa disse rapidamente, Akame, o Esquadrão da Morte está se reunindo. Vá para o Salão da Morte. Essa pessoa também era membro do primeiro esquadrão de assassinatos da Anbu, codinome Seiko, um jonin de elite com reputação de 11.000. Eu tenho que ir? Naruto ficou perplexo. Ainda não posso aceitar missões. Por que eu deveria ir? Toda a equipe de assassinato está se reunindo. Todos têm que ir, disse Seiko. Todo mundo, murmurou Naruto seguindo Seiko. Poderia ter ocorrido algum acontecimento repentino que lhe permitiu assumir missões agora? Salão do Assassinato. Localizado ao lado dos alojamentos da equipe de assassinato, o salão tinha uma passagem separada que levava até ele. Outros esquadrões Anbu não tinham seus próprios salões. Apenas o primeiro esquadrão tinha, pois suas missões eram muito especiais e exigiam maior confidencialidade. Quando Naruto chegou ao local do assassinato com Seiko, os outros membros da equipe de assassinato que haviam recebido a notificação já estavam lá, incluindo o líder da equipe, Kirishi. A equipe de assassinato tinha 21 membros no total, mas 4 estavam se recuperando de ferimentos, então 17 estavam presentes. Além da equipe de assassinos, o capitão da Anbu, Presa Branca, também estava lá. Naruto ficou surpreso porque sabia que as missões da equipe de assassinato geralmente eram atribuídas diretamente pelo líder da equipe, Kirishi. Presa Branca, como capitão da Anbu, normalmente não lidava com esses assuntos pessoalmente, ele apenas supervisionava o panorama geral. Todos estão aqui, disse Presa Branca, examinando a sala antes de ir direto ao ponto. De acordo com informações recebidas ao meio-dia de hoje, a Vila da Névoa Oculta da Terra da Água enviou uma força de vanguarda há 3 dias para invadir a Terra dos Redemoinhos. Com base na linha do tempo, eles provavelmente desembarcarão na costa leste da Terra dos Redemoinhos esta noite. Durante a reunião desta tarde, o Hokage decidiu enviar a 4ª divisão para a fronteira entre o País do Fogo e o País dos Redemoinhos. No entanto, dada a situação atual, não é do nosso interesse nos envolvermos diretamente com a Vila da Névoa Oculta. Nem temos justificativa suficiente para repelir sua invasão ao País dos Redemoinhos. Com base na análise, a decisão da Vila da Névoa Oculta de enviar apenas uma força de vanguarda ao País dos Redemoinhos é provavelmente um teste para nossa reação. Se não intervirmos, eles não conseguirão conquistar rapidamente o País dos Redemoinhos, que carece de uma vila ninja forte.
Eles terão que prosseguir passo a passo, começando por estabelecer um posto avançado na parte leste do país dos Redemoinhos. Por ordem do Hokage, precisamos interromper a operação de construção de vilas da Vila da Névoa Oculta e desferir um golpe pesado. A voz de Presa Branca estava rouca e séria enquanto ele examinava a sala. Portanto, decidi iniciar uma operação de decapitação. Se necessário, irei pessoalmente à terra dos Redemoinhos. Sua missão é assassinar ninjas de alto nível. Enquanto Presa Branca falava, ele caminhou até um grande quadro de avisos. O quadro estava coberto com retratos de vários indivíduos, juntamente com gráficos de relacionamento e descrições escritas. Com base em nossas informações atuais, a força de vanguarda da Vila da Névoa Oculta consiste em aproximadamente 20 Jonin de elite, 160 Jonin, 1.600 Chunin e cerca de 400 Genin, totalizando mais de 2.000 ninjas. Após analisar as informações, identificamos 36 indivíduos como alvos-chave de assassinato, incluindo o comandante da força de vanguarda, Ozuki Ieyasu. No entanto, Ozuki Ieyasu é extremamente poderoso e fortemente protegido. Se o atacaremos ou não, ainda estamos discutindo. Mesmo que o façamos, talvez eu tenha que lidar com isso pessoalmente. Os outros 35 são seus alvos. Esses são os indivíduos. Presa Branca apontou para os retratos no quadro de avisos. Eles não só ocupam cargos importantes dentro da força de vanguarda da Névoa Oculta, como também têm conexões complexas e significativas dentro da Vila da Névoa Oculta. Por exemplo, este Kizami Tadashi, capitão da unidade de reconhecimento da força de vanguarda. Ele tem apenas 19 anos e é considerado o gênio máximo do clã Kizami, além de ser o filho mais novo do atual líder do clã Kizami. Sua força supera em muito a de um Jonin de elite comum. E este aqui, Ozuki Roba. Ele é um dos poucos no atual clã Ozuki que ainda possui a Shikotsumi Akukekei Genkai, e é um forte candidato ao posto de próximo líder do clã Ozuki. Deem uma olhada, disse Presa Branca dando um passo para o lado. Depois que fizerem suas escolhas, eu darei as ordens da missão. Lembrem-se, não superestimem suas habilidades. Os membros da equipe de assassinato se reuniram ao redor do quadro de avisos, olhando para os retratos e ocasionalmente sussurrando uns com os outros. Capitão. Haruto se aproximou rapidamente de Presa Branca. Posso assumir uma missão? Capítulo 235. Haruto Saito era atualmente o único ninja do esquadrão de assassinato que precisava passar por treinamento especial. Embora Anbu tivesse recrutado recentemente alguns novos membros, Haruto era o único designado para a equipe de assassinato. Sua situação era única. Você, Presa Branca olhou para Haruto, fez uma pausa e continuou. A seu respeito, o Hokage fez uma menção especial. Originalmente, você ainda estava no meio do seu treinamento e não podia aceitar missões. No entanto, considerando a natureza desta missão e o fato de haver muitos alvos para escolher, o nível de perigo é menor do que o de uma missão de assassinato normal, desde que você não corra riscos desnecessários. Portanto, você pode escolher um alvo para o assassinato e aceitar a missão. No entanto, você precisa obter a aprovação pessoal do Hokage antes de poder embarcar na missão. Ótimo! Contanto que eu possa ir em missão. Haruto ficou radiante. Ele estava confinado na Vila da Folha havia um mês, e Haruto estava ansioso para sair. Honestamente, a missão em si não importava muito para ele. O que importava era a oportunidade de deixar a vila e ir para a terra dos Redemoinhos. Assim, ele poderia cavar em busca de tesouros. Além disso, lhe daria a chance de se esconder por um tempo. Haruto realmente não sabia como enfrentar Tsunade naquele momento, então aquela era a oportunidade perfeita para escapar. Escolha seu alvo, disse Presa Branca, inclinando a cabeça em direção ao quadro de avisos. Assim que decidir, reporte-se diretamente ao Hokage. Entendido. Haruto imediatamente se aproximou do grande quadro de avisos. Como era o mais novo e o mais baixo da Anbu, teve que se espremer para frente para ter uma visão melhor. Ao passar, esbarrou em algumas pessoas, mas elas apenas olharam para ele e não disseram nada. Embora Haruto fosse um novo recruta na Anbu, seu status era diferente. Embora muitos questionassem sua capacidade de lidar com as responsabilidades da equipe de assassinato, ninguém ousou zombar ou menosprezá-lo. Ser discípulo pessoal do Hokage tinha um peso, e isso fazia com que as pessoas ficassem cautelosas com ele. Havia 35 retratos no quadro de avisos. Haruto os examinou rapidamente. Como o mundo ninja não tinha distinções claras como Jonin de pico, quase Kage ou nível Kage. Qualquer um mais forte que um Jonin era simplesmente rotulado como Jonin de elite. Isso dificultava para Haruto avaliar imediatamente a força desses alvos. Sua falta de experiência também significava que ele não estava familiarizado com muitos ninjas que eram famosos no mundo shinobi. Na verdade, se Haruto continuasse seu treinamento, ele eventualmente faria cursos sobre como identificar ninjas poderosos. Mas ele ainda não havia chegado a esse ponto. Izuki, eu levo. Uma voz baixa soou de repente ao lado de Haruto. Haruto virou a cabeça e viu Kirishi, o líder da equipe de assassinato, fazendo sua escolha. Haruto olhou para o quadro de avisos e rapidamente encontrou o retrato de Izuki. O retrato era particularmente grande e chamativo. Izuki, homem com aproximadamente 50 anos, serviu como comandante assistente da Força de Vanguarda da Névoa Oculta e também foi capitão da primeira divisão. Sua força era extraordinária e ele havia conquistado fama durante a primeira grande guerra ninja. Classificação da missão: Super Rank S. Kirishi era ousado e confiante. Como o melhor assassino da equipe de assassinato, ou mesmo de toda a Anbu,
Ele estava atrás do segundo em comando da força de vanguarda da névoa oculta. Era preciso dizer que ele tinha coragem. Pode-se inferir que a força de Izuki não era menor que a de Kirishi. Além disso, Izuki não estava sozinho. Ele, sem dúvida, teria guarda-costas e uma comitiva de ninjas. Em tal situação, seria extremamente difícil para Kirishi assassiná-lo e escapar ileso. No entanto, Haruto não ousou subestimar Kirishi. Qualquer um que pudesse ascender à posição de líder de uma equipe de assassinos definitivamente tinha habilidades de verdade. Espero que ele não morra nesta missão, pensou Haruto maliciosamente. Kirishi sempre guardou rancor de Haruto, mesmo que este não tivesse demonstrado qualquer intenção de machucá-lo. Haruto desejava que todos que lhe guardassem rancor simplesmente morressem exceto, é claro, Tsunade. Como esperado de Kirishi-sama, assassinar Izuki. Além do Capitão Presa Branca, apenas Kirishi-sama conseguiria fazer isso. Os ninjas Zambu ao redor elogiaram Kirishi. Kirishi manteve a postura fria, abrindo caminho pela multidão até chegar à frente de Presa Branca. Ele falou respeitosamente e Presa Branca ouviu atentamente, considerando se Kirishi era realmente capaz de lidar com tal missão. Após um momento de reflexão, Presa Branca assentiu em aprovação. Kizami Tadashi é meu. Ninguém ouse levá-lo. Uma voz fria ecoou da multidão. Kirishi havia tomado sua decisão rapidamente devido ao seu status especial e à necessidade de dar o exemplo. Ninguém esperava que outra pessoa decidisse tão rápido. Haruto olhou e entendeu imediatamente. Quem falava era um ninja alto e magro, usando uma máscara. Seu codinome Ambu era Rio de Sangue, e ele era o vice-líder da equipe de assassinato e o capitão assistente do primeiro esquadrão. Sua força era comparável à dos capitães dos outros esquadrões Ambu, mas, na equipe de assassinato, ele era ofuscado por Kirishi. Embora Haruto não estivesse na Ambu há muito tempo, ele ouvirá dizer que Rio de Sangue e Kirishi não se davam bem. Rio de Sangue estava originalmente na fila para se tornar o líder da equipe de assassinatos, mas Kirishi foi transferido da organização da raiz para Ambu e assumiu o cargo devido ao seu histórico superior em assassinatos. Resumindo, os dois competiram pela posição de líder da equipe de assassinato, ou capitão do primeiro esquadrão, e Rio de Sangue perdeu. Mas ele não estava satisfeito, o que gerou uma tensão constante entre eles. A rápida decisão do Rio de Sangue foi claramente motivada por um espírito competitivo. Kizami Tadashi era o capitão da unidade de reconhecimento da força de vanguarda da névoa oculta. Embora seu status fosse ligeiramente inferior ao de Izuki, sua força não ficava atrás. Assassinar Kizami Tadashi também era uma missão de rank Super S. Na equipe de assassinato Ambu da Folha havia uma regra única. As classificações eram baseadas no desempenho da missão e eram atualizadas ao final de cada ano. O melhor desempenho se tornaria automaticamente o líder da equipe. Em outras palavras, a posição de líder da equipe de assassinato podia mudar a cada ano. No entanto, nos últimos anos, ela permaneceu inalterada porque Kirishi manteve consistentemente o posto mais alto. Este ano, Rio de Sangue queria desafiar Kirishi novamente. Rio de Sangue se destacou da multidão e se aproximou de Presa Branca, relatando sua escolha respeitosamente. Então, olhou para Kirishi. Os dois se encararam e a tensão entre eles era palpável. Que chato. Essas pessoas são tão movidas pela ambição, pensou Haruto, completamente alheio à sua ambição. Ele também entendia por que Rio de Sangue se importava tanto com o cargo de líder da equipe de assassinato. Foi um atalho para se tornar o capitão da Ambu. Presa Branca ascendeu a sua posição da mesma forma. Ao se tornar capitão da Ambu, você se tornaria um dos confidentes mais confiáveis do Hokage, um membro essencial da Vila da Folha e até mesmo um tomador de decisões até certo ponto. Em termos de autoridade, a posição atual de Presa Branca era incrivelmente poderosa. Para ser franco, ele poderia prender qualquer um na Vila da Folha, exceto o próprio Hokage. Haruto olhou para cima e examinou o tabuleiro novamente. Havia 35 alvos no total, correspondendo a 35 missões. 7 foram classificados como Super S-Rank, enquanto os demais eram S-Rank. Haruto tomou sua decisão rapidamente. Este aqui, o limite da linhagem Shikotsumi-Aku. Se eu conseguir um pergaminho dele, talvez me ajude a aprimorar meu próprio Shikotsumi-Aku. Haruto pensou consigo mesmo, e então declarou em voz alta, Ozuki rouba é meu. Essa era outra regra da equipe de assassinatos. Quando havia vários alvos disponíveis, para evitar conflitos sobre o mesmo alvo, quem reivindicasse um primeiro o obteria, embora ainda exigisse a aprovação dos superiores. Akami, esta missão não é adequada para você. A voz de Presa Branca interrompeu rapidamente. Por que não? Haruto se virou para encará-lo, piscando. É só uma missão de Rank S, não uma Super Rank S, não há nenhuma mais fácil. Dada a força de Ozuki rouba, sua missão de assassinato deveria ter sido classificada como Super S, explicou Presa Branca. No entanto, como ele sofre de uma doença que o torna instável, a dificuldade geral foi reduzida. Mesmo assim, com sua força atual, você não é capaz de lidar com esta missão. Capitão, por que você não disse isso antes? Não é tarde demais para dizer isso agora, mas eu já escolhi. Você pode escolher novamente. Não pretendo fazer isso. Obedeçam às ordens. Capitão, você disse que eu poderia escolher e me reportar diretamente ao Hokage. Você não pode me ignorar, pode? Presa Branca ficou perplexo. Ele realmente tinha dito aquilo. Após um momento de silêncio, respondeu, não se deixe matar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 236. Haruto Saito insistiu em assassinar Ozuki rouba, não por arrogância. Caso contrário, ele não teria escolhido uma missão de assassinato de nível S, ele teria ido direto para uma de nível Super S.
O que ele queria era o cartão limite da linhagem Shikotsumi Aku. Se ele obtivesse a carta, de acordo com o princípio do consumo de cartas, comer 2 cartas iguais dobraria seu efeito. Haruto não tinha certeza de como isso aprimoraria suas habilidades, se expandiria seu alcance de ataque, reduziria o consumo de chakra, ou ambos. De qualquer forma, qualquer melhoria que dobrasse o efeito de ataque do Shikotsumi Aku seria uma enorme vantagem para ele. Para Haruto, o Shikotsumi Aku sempre foi seu trunfo mais confiável. Quanto a se ele estava cortejando a morte, Haruto achava que não. Talvez, se estivesse enfrentando outro ninja do mesmo nível de Ozuki Roba, ele pudesse ser de fato imprudente. No entanto, a habilidade primária de Ozuki Roba era, sem dúvida, o limite da linhagem Shikotsumi Aku, uma habilidade que o próprio Haruto possuía. Conheça a si mesmo e ao seu inimigo, e você jamais será derrotado. Haruto entendia as habilidades de Ozuki Roba. Nesse caso, lançar um assassinato teria uma taxa de sucesso muito maior. Então está resolvido, disse Haruto com firmeza. Capitão, vou me reportar ao Hokage. Por favor, me entregue o dossiê. Vá buscá-lo na divisão de inteligência, respondeu Presa Branca sem hesitar, não querendo discutir mais. Afinal, não havia como Sarutobi Hiruzen aprovar essa missão para Haruto. Escritório do Hokage, prédio do Hokage. Já era tarde da noite, mas Sarutobi Hiruzen ainda estava trabalhando. A situação se tornará cada vez mais tensa, e a quantidade de informações que ele precisava analisar pessoalmente aumentava a cada dia, muitas vezes mantendo-o ocupado até altas horas da noite. Um redemoinho repentino agitou o ar quando Haruto apareceu na frente da mesa. Sarutobi Hiruzen olhou para cima, franziu as sobrancelhas, mas não disse nada. Aquele garoto era igualzinho a Tsunade, invadindo o escritório sem sequer cumprimentá-lo. Sensei, aceitei uma missão. Por favor, dê uma olhada, disse Haruto sem rodeios, entregando o dossiê da missão. Uma missão de assassinato? Você decidiu tão rápido, disse Sarutobi Hiruzen suavemente enquanto pegava o pergaminho e o abria. Lorde Presas Brancas disse que sou completamente incapaz de lidar com esta missão. Sensei, acho que ele está subestimando você. Acha que seu julgamento pode estar errado? Sou seu discípulo direto. Se não consigo nem completar uma missão de nível S, como ousaria me considerar seu aluno? Haruto exclamou indignado sem demonstrar nenhum sinal de culpa. Sarutobi Hiruzen bufou, examinando rapidamente o dossiê. Então, ergueu os olhos e declarou sem rodeios, você é realmente incapaz de lidar com esta missão. Sensei, acho que deveríamos ter uma revanche. Você está me subestimando. Haruto protestou imediatamente. Seu pirralho, você está pedindo uma surra. A expressão de Sarutobi Hiruzen se obscureceu. Toda conversa com Haruto lhe dava dor de cabeça. Sensei, eu realmente consigo. Haruto insistiu. É só uma missão de nível S, e aquele cara está doente, o corpo dele está fraco. O dossiê afirma isso muito claramente. Sarutobi Hiruzen o interrompeu com uma expressão grave. Precisamente porque o Ozuki Roba está doente, a missão foi classificada como Rank S na verdade. Ele possui força de Rank Super S. Se você for atrás dele, será extremamente perigoso. O rosto de Haruto se fechou. Se Sarutobi Hiruzen não aprovasse, não havia nada que ele pudesse fazer. A posição supera a razão. E Sarutobi Hiruzen o superou em muito mais de um nível. Então não. Haruto suspirou. Parecia que ele teria que reconsiderar e escolher outra missão de nível S na verdade. Ele só queria deixar Konoha e ir para o Zuno Koni, terra dos redemoinhos. Nessa época, a caça ao tesouro era muito mais importante que os assassinatos. O tesouro em potencial que ele procurava poderia ser o maior da história. O local onde ele planejava usar sua carta do tesouro foi escolhido enquanto sua estatística de sorte estava no máximo. Suas expectativas eram altíssimas. No entanto, não está totalmente fora de questão. Sarutobi Hiruzen mudou de tom de repente, como se algo tivesse lhe ocorrido. Preciso considerar isso. A missão não é urgente e precisamos de mais relatórios de inteligência. Voltem e aguardem minha decisão. Haruto ficou momentaneamente atordoado, sem saber o que Sarutobi Hiruzen estava planejando, mas só conseguiu concordar. Depois que Haruto saiu, Sarutobi Hiruzen deixou de lado o dossiê da missão de assassinato sem olhar mais uma vez e continuou revisando os documentos. Cerca de 10 minutos depois, uma batida repentina na porta o interrompeu. Toque, toque. Disse Sarutobi Hiruzen. A porta se abriu e 3 pessoas entraram em fila, curvando-se respeitosamente diante da mesa. Sensei, o senhor nos chamou. Eram Tsunade, Jiraiya e Orochimaru. Esta é uma missão urgente. A expressão de Sarutobi Hiruzen era séria. Ele tirou 2 pergaminhos da gaveta e os jogou para o trio. Kirigakuri enviou tropas para invadir o Zuno Koni. O país dos redemoinhos é nossa zona de proteção estratégica contra o país da água. Não podemos nos dar ao luxo de perdê-lo. Um pergaminho continha informações detalhadas sobre os movimentos de Kirigakuri, enquanto o outro continha o resumo da missão. Os 3 passaram os pergaminhos entre si. Tsunade olhou para cima franzindo a testa. Sensei, isso parece ser apenas um ataque de sondagem de Kirigakuri. Não estamos exagerando? Isso pode se transformar em uma guerra em larga escala. Todos os olhos estão voltados para nós, respondeu Sarutobi Hiruzen imediatamente. Suna, Iva, Kumo e até a Megakuri. Todos estão observando. Nosso confronto com Kirigakuri atrairá a atenção de todo o mundo Shinobi. Um brilho frio brilhou em seus olhos. É por isso que devemos atacar primeiro e com força. Já ordenei a Anbu que realize uma operação de decapitação. O 4º corpo de exército também será enviado para a fronteira. Além disso, nossa divisão de inteligência e tropas de reconhecimento enviarão suas principais forças para o Zuno Kuni. Quero que Kirigakuri seja completamente repelida antes que eles possam estabelecer uma posição. Tsunade, sendo muito inteligente, entendeu imediatamente a estratégia de Sarutobi Hiruzen. O objetivo era eliminar ameaças futuras. O verdadeiro foco dos conflitos no mundo Shinobi era a Megakuri. Assim que uma guerra em larga escala eclodisse, Konoha teria que enviar tropas para lá.
mas a ameaça iminente era Kirigakuri. Se eles não lidassem com Kirigakuri agora, Konoha seria forçada a lutar em duas frentes, um cenário extremamente problemático. Vocês três são os principais protagonistas desta operação conjunta. Como meus discípulos diretos, confio em vocês para desferir um golpe decisivo por Konoha, declarou Sarutobi Hiruzen. Não me decepcionem. Vamos completar a missão. Tsunade disse imediatamente com uma expressão solene. Jiraiya e Orochimaru permaneceram em silêncio, mas as palavras de Tsunade falaram por todos os três. Ela sempre foi a líder estratégica da equipe. Ótimo. Eu confio em vocês. Quero que todos vocês retornem vivos, disse Sarutobi Hiruzen com um sorriso fraco. Seus três discípulos diretos sempre foram seu orgulho. Há mais uma coisa. Ele pegou o dossiê descartado e jogou para eles. Deem uma olhada nesta missão. Tsunade deu uma olhada rápida e franziu a testa. Esta é uma missão de baixo nível. Por que nos confiar isso? Isso deveria ser tarefa da Anbu. É de Naruto, disse Sarutobi Hiruzen. O rosto de Tsunade mudou. Sensei, por que atribuir uma missão tão perigosa àquele pirralho imprudente? Ele vai morrer. Ele mesmo escolheu, respondeu Sarutobi Hiruzen. A expressão de Tsunade ficou ainda mais complexa. Capítulo 237. Tsunade não tinha ideia de como enfrentar Naruto Saito. Ela já havia decidido evitá-lo completamente. Se ele não viesse procurá-la, ela não iria procurá-lo. No entanto, o destino tinha outros planos. Menos de um dia após o trágico incidente, ela recebeu uma missão. Ir em uma missão ao lado de Naruto Saito. Algum problema? Perguntou Sarutobi Hiruzen, arqueando uma sobrancelha diante da hesitação de Tsunade. Ele a examinou atentamente antes de acrescentar. Você não parece bem. Aconteceu alguma coisa? Tsunade parecia um pouco cansada. Ela estava assim desde que entrou. Não, nada. Ela rapidamente se recuperou e balançou a cabeça. É que, depois de trabalharmos juntos ontem, estou me sentindo um pouco desconfortável. Sarutobi tamborilou os dedos na mesa. Contanto que não seja nada sério. Então está resolvido. Volte e se prepare. Você parte amanhã. Sim, sensei, respondeu Tsunade, aceitando a missão. Naruto Saito carregava uma caixa de comida ao entrar na masmorra mal iluminada. Assim que a pesada porta de ferro se fechou atrás dele, ele colocou a caixa no chão e sorriu ironicamente para o homem à sua frente. Lord Terado, faz apenas 2 dias, mas ouvi dizer que você está com saudades de mim, disse Naruto, divertido. Uf. Terado bufou com uma expressão indiferente. Pirralho, você parece bem satisfeito consigo mesmo. Claro que sim. Naruto sorriu. Porque eu venci. Eu dominei com sucesso a arte de quebrar barreiras. Eu provei isso outro dia, não é? Então, de acordo com o nosso acordo, não está na hora de você compartilhar algo comigo? Os lábios de Terado se curvaram levemente, quase imperceptivelmente. Ele então olhou para a caixa de comida ao lado deles. Coma primeiro, disse Terado calmamente. Conversamos depois que você terminar. Naruto não discutiu. Ele havia passado mais de 20 dias vindo ali diariamente para quebrar as defesas de Terado, então não estava com pressa. O jantar foi tranquilo. Nenhum dos dois falou muito, mas Naruto percebeu que havia algo estranho no humor de Terado. Assim que terminaram de comer, um agente da Anbu entrou, pegou as bandejas vazias e fechou a porta atrás deles. Agora, Lord Terado, podemos conversar? Perguntou Naruto, com uma folha de grama entre os dentes enquanto se inclinava para trás, observando o homem mais velho. Mudei de ideia, disse Terado sem rodeios, sem um pingo de vergonha. Naruto permaneceu impassível. Mastigou a grama por um instante antes de cuspi-la e sorrir. Eu sabia. Um homem como você jamais quebraria tudo por causa de uma simples aposta. Você esperava por isso? Terado riu. Não foi difícil adivinhar. Devo dizer que estou impressionado com sua calma, admitiu Terado. Você me lisonjeia, respondeu Naruto antes que sua expressão se tornasse fria. Mas me diga, você realmente acha que eu não vou te eliminar aqui e agora? Eu acredito que sim. Terado deu um sorriso fraco. Mas você acha que eu tenho medo da morte? Você parece não entender porque eu iria querer te eliminar, disse Naruto, inclinando a cabeça. Não se trata do seu valor para Konoha. Eu quero suas técnicas, seu poder. Não precisamos discutir isso, Terado dispensou. Se você quer me eliminar, é só eliminar. Não precisa de toda essa conversa. Então, seu tom mudou repentinamente. Mas eu tenho algo muito mais interessante para falar. Naruto estreitou os olhos. E o que seria isso? Se você tem ou não o potencial de se tornar realmente aterrorizante, disse Terado com um olhar penetrante. Claro que sim, respondeu Naruto, confiante. Eu me tornarei poderoso. Poderoso o suficiente para incutir medo em todo mundo shinobi. Eu acredito em você, Terado assentiu. Seu talento é inegável. Você é o shinobi mais talentoso que já vi. Mas tem uma coisa que eu não entendo. Quando você estava na Vila Oculta da Chuva, por que não demonstrou esse potencial? Você era apenas um gênio quando Konoha o capturou, não é? Pode-se dizer que tudo fazia parte de um plano maior, disse Naruto, casualmente. Mas isso é irrelevante agora. Sim, não adianta discutir isso, concordou Terado, dando de ombros. Então, inclinou-se para frente com uma expressão séria. Vamos falar sobre o seu futuro. O que você quer dizer? Que tipo de shinobi você acha que vai se tornar? Terado refletiu. Um estrategista brilhante? O mestre da espionagem? Ou talvez, um assassino sombrio deslizando pela escuridão, invisível e imparável? Serei um polivalente, declarou Naruto descaradamente. Não, Terado balançou a cabeça. Ninguém pode ser verdadeiramente todo-poderoso. Onde você quer chegar? O olhar de Naruto se aguçou. O que quer que eu me torne não é da sua conta. Não precisa ser, mas pode ser, disse Terado, abaixando a voz ao olhar para Naruto. Eu acho que você tem potencial para ser um assassino. O maior assassino. O shinobi mais mortal que o mundo já conheceu. As pupilas de Naruto se contraíram levemente, não porque as palavras de Terado o abalaram, mas porque algo estranho aconteceu. Um alerta de sistema surgiu em sua mente.
O status de Terado havia mudado. Hostil, neutro, hostil, neutro. Seu relacionamento com Haruto mudava constantemente, de um lado para o outro. Que diabos estava acontecendo? Espírito, por que está piscando desse jeito? Haruto chamou mentalmente a inteligência artificial de seu sistema. Isso era crucial. Se ele eliminasse Terado agora, ainda receberia recompensas? Ele só poderia obter recompensas se o status do inimigo fosse hostil ou extremamente hostil. Se Terado estivesse em estado neutro no momento da morte, eliminá-lo seria inútil. O processo de pensamento de Terado é altamente ativo, explicou o sistema. A atitude dele em relação a você está em constante mudança, o que faz com que o status flutue. Então, se eu eliminá-lo agora, receberei uma recompensa ou não? Depende, respondeu o sistema. No momento em que você desferir o golpe fatal, qualquer que seja o status dele determinará o resultado. Haruto processou essa nova informação enquanto mantinha os olhos fixos em Terado, seu rosto mudando sutilmente entre múltiplas expressões. O quê? Surpreso? Terado interpretou mal a reação dele. Você não acredita no seu próprio potencial? O que você está fazendo? Haruto franziu a testa profundamente. O que diabos estava acontecendo com esse cara? Eu posso te ajudar, disse Terado de repente, aproximando-se com os olhos brilhando. Posso te tornar o assassino supremo. Se me deixar te ensinar, suas habilidades de assassinato vão disparar. Eu te passarei as técnicas mais poderosas. Eu te transformarei em um ser que estará no auge do mundo shinobi, olhando para todos abaixo de você. Haruto congelou. Que diabos é isso? Por que Terado de repente disse algo assim? E então, perguntou Terado com a voz baixa e séria. Você aceita? O status oscilante no sistema de Haruto acelerou a uma velocidade quase impossível, alternando entre hostil e neutro tão rápido que ficava borrado. O silêncio tomou conta da masmorra. Os dois homens se encararam. A mente de Haruto disparou e, de repente, fez sentido. Entendo, murmurou ele. Você está morrendo, não está? Capítulo 238. Haruto Saito tinha acabado de pensar em uma questão crítica. Era algo que ele já havia ignorado antes, o tempo de vida restante de Terado. Antes de Terado ser capturado, ele usou uma técnica de vida proibida para selar seus ferimentos e manter sua força máxima de combate. Ele lutou contra Tsunade e Jiraiya por várias horas e quando finalmente foi encurralado, liberou completamente a técnica proibida, queimando sua força vital para aumentar sua potência. Ninguém sabia exatamente quanto tempo de vida ele havia perdido. Haruto Saito não havia prestado atenção a esse detalhe antes. Afinal, Terado não parecia um velho, ainda tinha a aparência de um homem de meia idade, embora com uma aura cansada e calejada pela batalha. Por isso, Haruto inconscientemente presumiu que Terado ainda teria muitos anos pela frente, talvez mais de uma década. Mas isso era apenas uma suposição. O comportamento estranho de Terado fez Haruto Saito repensar tudo. Ele suspeitava fortemente que Terado tinha muito pouco tempo de vida. A razão pela qual ele ainda parecia jovem provavelmente se devia à natureza da técnica proibida que ele usará para queimar sua vida. Sim, estou morrendo. Faltam-me cerca de 1 ano e 4 meses, aproximadamente. Terado falou com calma e segurança. Então, é verdade, pensou Haruto. Talvez essa fosse uma das razões pelas quais Terado não tinha medo da morte, porque sabia que não lhe restava muito tempo. Cada dia que vivia só o aproximava do inevitável. Esse tipo de consciência devia ser agonizante. Terado possuía uma mente inabalavelmente forte. Então, o que você diz? O tom de Terado assumiu uma inflexão incomum, seu olhar intenso. Eu posso te ensinar, mas você precisa se tornar um ninja assassino. Você precisa me prometer que chegará ao auge. Haruto Saito começou a entender a mentalidade de Terado. Este homem estava procurando um sucessor? Ou ele simplesmente queria que alguém realizasse sua ambição de vida de se tornar o maior assassino do mundo shinobi? Mas por que agora? Por que ele tomou essa decisão repentinamente? E por que escolher um inimigo para ser seu sucessor? A última pergunta era mais fácil de responder. Terado não tinha outras opções. Se tivesse a chance de vasculhar o mundo inteiro, talvez não tivesse escolhido Haruto Saito. Mas ele não tinha esse luxo. Estava preso em Konoha, a vila mais poderosa do mundo shinobi, sob a mais rigorosa segurança, com todo o corpo selado. Provavelmente sabia que morreria ali. Mas por que ele tomou essa decisão de repente? Não era como se hoje fosse a primeira vez que ele encontrava Haruto Saito. Haruto Saito observou Terado com uma expressão séria. Preocupava-se que aquele pudesse ser o primeiro passo de um plano de manipulação. Terado era incrivelmente inteligente. Haruto não tinha certeza de suas verdadeiras intenções. Além disso, Haruto nem estava interessado em aprender com ele. Eliminá-lo imediatamente seria muito mais simples. É verdade que o conhecimento de Terado não se limitava às técnicas que ele usava pessoalmente. Por exemplo, Haruto havia aprendido a técnica de quebra de obstrução com ele. Mas Haruto ainda preferia uma abordagem direta. Ele não queria fazer joguinhos psicológicos com Terado. Não precisa pensar muito. Eu te garanto, disse Terado como se estivesse lendo a mente de Haruto. Você tem potencial para ser um assassino de elite. Percebi isso no momento em que perdi para você. Ter uma habilidade ofensiva única é essencial para um assassino. O ninja sem características distintivas, por mais poderoso que seja, não pode se tornar um grande assassino. Claro, o fator mais importante é o seu talento. Estou realmente impressionado com ele. Não sei se você usou algum método especial, mas o fato de ter conseguido dominar uma técnica proibida, sombria e poderosa em tão pouco tempo, é toda a prova de que preciso. Você ainda é jovem com um potencial incrível. Não deveria desperdiçá-lo. Você está agindo de forma estranha, disse Haruto Saito, observando atentamente a expressão de Terado, em busca de qualquer sinal de falsidade. Somos inimigos, mas você quer me ensinar. Você tem medo que eu tente te machucar, Terado riu, capaz de ler os pensamentos de Haruto. Eu só não quero complicações desnecessárias, respondeu Haruto. Você não é do tipo que foge de riscos.
Se diz isso, significa que há outro motivo, não é? Um brilho penetrante surgiu nos olhos de Terado. Claro, havia outro motivo. Aruto simplesmente queria eliminar Terado e acabar logo com aquilo. E Aruto Saito sorriu, mas não negou. Você não quer se tornar o assassino mais poderoso? O número 1 no mundo shinobi? A existência mais temida? Terado tentou. Quero me tornar o ninja mais forte. Isso é certo, disse Aruto, encarando Terado. Mas se isso significa ou não me tornar um assassino, isso não parece muito importante. O assassino mais forte também pode ser o ninja mais forte, enfatizou Terado. Estou lhe mostrando o melhor caminho. Você deve confiar no meu julgamento. Aruto não respondeu imediatamente. Ele ainda observava Terado. Seu relacionamento com Terado continuava oscilando entre neutro e hostil, o que significava que os pensamentos de Terado sobre ele estavam oscilando. Embora ele pudesse estar baixando a guarda naquele momento, isso não significava que não tentaria manipular Aruto mais tarde. Era preocupante. Esse cara era perigoso. Torne-se um assassino. Siga este caminho, mire no topo e conquiste o título de maior assassino do mundo shinobi. Se você concordar, eu lhe ensinarei tudo o que sei. Terado repetiu a oferta e então se calou, aguardando a resposta de Aruto. Você não tem medo de que eu te engane? Aruto deu um sorriso irônico. Eu poderia concordar agora, mas você provavelmente não viverá para ver o dia em que eu me tornar o assassino número 1. Terado riu e balançou a cabeça. Não, você não terá a chance de voltar atrás. Assim que aceitar, eu farei entender o que realmente significa ser um assassino. Eu o deixarei experimentar a emoção do assassinato. Eu o tornarei viciado nisso. Você não vai querer parar. Você é um lunático. Assassinato é um negócio brutal. E você fala sobre isso como se fosse divertido? Isso é porque você ainda não entendeu. Aruto Saito zombou, mas permaneceu em silêncio. Ele estava ponderando as opções. Deveria simplesmente concordar por enquanto. Afinal, ele não podia eliminar Terado naquele momento. Além disso, tinha uma missão nos próximos dias. Independentemente de Hiruzen Sarutobi aprovar ou não o alvo escolhido para o assassinato, Aruto precisava deixar Konoha, se necessário, escolheria um alvo diferente. De qualquer forma, ele estava determinado a visitar a terra dos redemoinhos. Então, por enquanto, ele poderia simplesmente mentir para Terado, tirar vantagem da situação e extrair algum conhecimento sobre ninjutsu. Quanto ao destino final de Terado, isso pode ser decidido mais tarde. A cela ficou em silêncio por um longo tempo. Talvez. Aruto finalmente falou. Vale a pena tentar. Afinal, eu já faço parte da unidade de assassinatos da Anbu. Você concorda? Os olhos de Terado brilharam. Sim, Aruto Saito assentiu seriamente. Ótimo. Terado gritou animado. Confie em mim, farei de você o assassino mais forte. Naquele momento, o status de relacionamento de Terado parou de oscilar e se fixou em neutro. Eliminá-lo agora não traria recompensas. No entanto, isso era apenas temporário. Se Aruto traísse, Terado certamente se tornaria um inimigo novamente. Jin. Uma notificação do sistema soou na mente de Aruto. O anfitrião estabeleceu um vínculo de legado com Terado. Índice de vínculo atual, 5 pontos. Capítulo 239. Aruto Saito ouviu a notificação do sistema. Sua expressão mudou ligeiramente enquanto ele perguntava mentalmente. Vínculo de legado? O que é isso? Jin. Vínculo de legado. Como o nome sugere, é um vínculo especial em que uma parte passa suas habilidades para a outra. Nesse vínculo, o anfitrião só pode ser o receptor das habilidades, e não o doador. O indivíduo que concede as habilidades deve atender às seguintes condições. Primeiro, eles devem ter a determinação de passar todas as suas habilidades para o anfitrião. Segundo, devem estar dispostos a sacrificar a própria vida para obter essa herança. Terceiro, devem designar o anfitrião como seu único sucessor. Somente quando essas 3 condições forem atendidas, um vínculo de legado poderá ser formado, concluiu o espírito do sistema. Aruto piscou e pensou consigo mesmo. Então isso significa que Terado realmente quer passar suas habilidades para mim, para me tornar o maior assassino do mundo ninja. Ele realmente pretende fazer isso e não está tentando me manipular? Se o concedente tiver motivos egoístas, então a herança não é verdadeira, e o vínculo de legado não será formado, esclareceu o espírito do sistema, confirmando indiretamente as suspeitas de Aruto. A formação do vínculo de legado provou que Terado não tinha segundas intenções. Aruto havia pensado demais. Terado realmente queria lhe ensinar tudo, esperando que Aruto herdasse sua vontade e tivesse como objetivo se tornar o assassino número 1 no mundo ninja. No que você está pensando? Terado perguntou de repente, percebendo que Aruto havia ficado em silêncio, aparentemente perdido em pensamentos. A nada, Aruto voltou a se concentrar em Terado. Na verdade, tem uma coisa. Partirei em breve em missão. Não sei quanto tempo vai levar e não sei quando voltarei. Então, por um tempo, talvez eu não consiga te visitar. Uma missão de assassinato? Perguntou Terado. Sim, Aruto assentiu. Quem é o alvo? Pressionou Terado. Aruto balançou a cabeça. Isso era algo que ele jamais poderia revelar a Terado. Não importa se você não me contar. Terado sorriu e disse, afinal, pessoas são apenas pessoas, a única diferença é entre os vivos e os mortos. Todo assassino enfrenta múltiplos motivos para o fracasso, mas os motivos para o sucesso são sempre semelhantes. Você conhece os 3 princípios-chave do assassinato? Não sei, admitiu Aruto. Os 3 princípios do assassinato. Primeiro, nunca se superestime. Segundo, nunca subestime seu inimigo. Terceiro, mantenha sempre a calma. Aruto ponderou as palavras de Terado. Faziam todo sentido. Como principal assassino da Vila Oculta da Chuva, as ideias de Terado sobre assassinatos eram praticamente sagradas. Já que você está prestes a embarcar em uma missão, este é o momento perfeito, continuou Terado.
Vou lhe ensinar uma técnica. Não é muito complexa e não é particularmente difícil de dominar, mas será de grande ajuda em missões de assassinato. Quer aprendê-la? Que técnica? Aruto perguntou. A técnica de ocultação, explicou Terado. Esta técnica tem dificuldade de nível B, mas é incrivelmente eficaz. Eu a criei há 6 anos. Uma vez ativada, ela suprime completamente a sua presença. Mesmo técnicas sensoriais de nível S terão dificuldade para detectá-lo. Eu vou aprender. Me ensina. Aruto respondeu imediatamente. Você está pronto? Sim. Então vou começar a explicar. Vá em frente. A técnica de ocultação permite que você esconda completamente sua presença, suprimindo-a dentro do seu corpo. Ela consegue isso formando um caminho de chakra mais fechado em seus meridianos, evitando qualquer vazamento de chakra. Você deve primeiro tentar desacelerar o fluxo de chakra e construir esses caminhos. Terado assumiu o papel de professor e começou sua palestra detalhada. 2 horas depois, Jin, o anfitrião, recebeu orientação meticulosa de Terado e obteve 36 fragmentos de carta de técnica de ocultação. Puta merda! Aruto ficou chocado. 36 fragmentos de cartas de uma só vez. 100 fragmentos lhe permitiriam sintetizar a carta técnica completa com 100% de certeza. Isso significava que ele só precisava de mais 3 sessões, apenas 6 horas no total, para dominar completamente a técnica de ocultação. Mais 2 horas se passaram. Jin, o anfitrião, recebeu orientação meticulosa de Terado e obteve 34 fragmentos de carta de técnica de ocultação. Mais 2 horas depois. Jin, o anfitrião, recebeu orientação meticulosa de Terado e obteve 33 fragmentos de carta de técnica de ocultação. Foi isso. Agora ele tinha mais de 100 fragmentos. Ao ver Aruto atordoado novamente, Terado franziu a testa e disse: Você está prestando atenção? Já expliquei esse ponto-chave 3 vezes. Você não consegue entender? Está ficando tarde, respondeu Aruto. Preciso voltar. Preciso acordar cedo amanhã. Tudo bem. Você volta amanhã? Não tenho certeza. Depois de terminar com Terado, Aruto saiu da cela. Ele não mencionou que já havia aprendido a técnica de ocultação. Não havia necessidade. Ele não queria que Terado suspeitasse que ele conseguia replicar técnicas tão rapidamente. As florestas atrás de Konoha. Sob o luar, a densa floresta estava envolta em escuridão. Já era tarde da noite. Aruto estava se sentindo um pouco exausto. Depois de sintetizar a carta técnica de ocultação, ele a tirou do inventário, esmagou-a na boca e engoliu. Então, enquanto corria, bateu palmas. O som do vento diminuiu de repente. Normalmente, ao correr em alta velocidade, ele gerava um ruído de resistência ao vento. Mas após ativar a técnica de ocultação, até esse ruído foi reduzido significativamente. Ele podia sentir sua energia interna sendo completamente selada, sua presença era completamente indetectável. Essa técnica exigia apenas um único sinal de mão para ser ativada e podia ser usada continuamente. Embora consumisse chakra ao longo do tempo, o consumo era mínimo. Com as reservas de chakra atuais de Aruto, ele conseguia mantê-lo por 2 a 3 horas seguidas. E ainda assim, essa era apenas uma técnica de nível B. Terado criou isso. Terado achava que Aruto era um gênio, mas aos olhos de Aruto, Terado era o verdadeiro prodígio. Não, ele era um monstro absoluto. XX, isso é mesmo uma técnica de assassinato. É uma ajuda enorme para se aproximar furtivamente dos alvos. Aruto refletiu enquanto disparava pela floresta. De repente pensou em algo e perguntou: Sistema, quais são os efeitos especiais do vínculo de legado? Jin, o vínculo de legado é uma conexão benéfica que produz exclusivamente efeitos positivos para o anfitrião. Esses efeitos são os seguintes. Com um nível de vínculo de 10, o anfitrião herda 10% do talento de Terado. Com um nível de vínculo de 30, o anfitrião herda 30% do talento de Terado. Com nível de vínculo 50, o anfitrião herda 50% do talento de Terado. Com nível de vínculo 80, o anfitrião herda 80% do talento de Terado. Com o nível de vínculo de 100, o anfitrião herda 100% do talento de Terado. Eu posso herdar o talento dele? Os olhos de Aruto se arregalaram, brilhando de entusiasmo. As habilidades de Terado eram imensas. Se Aruto pudesse herdar completamente seu talento, ele poderia se tornar uma potência de alto nível mesmo sem o sistema. Esse vínculo era incrivelmente forte. Aruto sorriu. Ele já havia decidido. Assim que retornasse da missão, passaria bastante tempo com Terado para discutir a vida. Na manhã seguinte, no escritório do Okage. Sensei, você me chamou? Aruto estava em pé diante da mesa de Hiruzen Sarutobi. É sobre a sua missão, disse Hiruzen, jogando um pergaminho de missão para ele. Eu aprovo o alvo escolhido. Você pode prosseguir com esta missão de assassinato de nível S, no entanto, você não irá sozinho, terá companhia. Uma missão em equipe? Aruto franziu a testa. Ele preferia trabalhar sozinho, pois uma equipe o impediria de usar certas habilidades livremente. Não é exatamente uma equipe, esclareceu Hiruzen. Tsunade, Jiraiya e Orochimaru também estão indo para a Terra dos Redemoinhos para uma missão. Você viajará com eles. Eles podem fornecer assistência, mas você deve concluir o assassinato sozinho. A expressão de Aruto mudou ligeiramente. Ele estaria viajando com Tsunade? Capítulo 240. Aruto Saito de repente teve vontade de abandonar esta missão. Viajar para a Terra dos Redemoinhos ao lado de Tsunade? Parecia uma sentença de morte prestes a acontecer. Claro, ele tinha um vínculo de rivalidade com ela, mas era um vínculo neutro, nem positivo nem negativo. Só porque o vínculo existia não significava que Tsunade não o odiaria. Se ela o amava ou odiava dependia inteiramente do seu humor. Professor, talvez isso não seja uma boa ideia. Aruto hesitou. Acho que consigo lidar com isso sozinho.
Se eu viajar com Tsunade e os outros, e eles me ajudarem, posso realmente dizer que completei a missão sozinho? Eles são tão fortes. Esta missão não é nada para eles. Se se envolverem, isso não diminuirá muito a minha conquista. Eles têm experiência. Saberão como encontrar o equilíbrio ajudando você, mas não em excesso. Certamente não completarão a missão por você. Sarutobi Hiruzen olhou para Naruto com seriedade. Esta será uma boa experiência de aprendizado para você. Está combinado. Tsunade e os outros já estavam aqui mais cedo. Eu disse a eles para esperarem por você nos portões da vila. Vá se preparar. Tudo bem, tudo bem. Naruto não teve escolha a não ser aceitar. Mesmo com dúvidas, ele não estava disposto a desistir da missão. Ele precisava ir para a terra dos redemoinhos. Havia um tesouro para desenterrar. E pelo que Sarutobi insinuou, Tsunade e os outros o acompanhariam apenas por um breve período. Eles não estariam sempre com ele. Isso significava que ele ainda teria oportunidades de agir sozinho. Quando Naruto saiu, Sarutobi Hiruzen permaneceu sozinho no escritório. Você está muito preocupado com a segurança dele. Isso não vai ajudar no crescimento dele. Uma voz grave ecoou do canto da sala. Uma figura misteriosa, envolta em sombras, apareceu de repente. Danzo. Ele não havia se teletransportado usando a técnica de cintilação corporal. Em vez disso, estivera ali o tempo todo, escondido usando suas habilidades únicas de furtividade. Naruto não o havia sentido. Eu sei o que estou fazendo, respondeu Hiruzen, lançando um olhar para Danzo. Naruto ainda é jovem, sua mentalidade ainda não está totalmente estável. Se ele continuar correndo risco sem orientação, acidentes acontecerão. Ele precisa de pessoas para liderá-lo. Tsunade e os outros são os melhores para isso. Você realmente o valoriza, disse Danzo, seus olhos brilhando com algo ilegível. Sob a sombra de uma grande árvore, 3 figuras esperavam. Tsunade, Jiraiya e Orochimaru. Tsunade cruzou os braços com uma expressão indecifrável e as emoções transparecendo nos olhos. Orochimaru permaneceu tão frio e indiferente como sempre. Jiraiya, por outro lado, permanecia relaxado, com as mãos atrás da cabeça e um sorriso descontraído. Tsunade, o que houve? Perguntou Jiraiya, lançando-lhe um olhar de soslaio. Você não parece muito feliz. Tsunade lançou-lhe um olhar penetrante, mas não disse nada. Você apostou de novo ontem à noite, não é? Quanto perdeu? Jiraiya continuou imperturbável. Calha a boca, Tsunade retrucou. Jiraiya imediatamente fechou a boca e até deu um passo para trás, como se estivesse tentando evitar qualquer soco. Naquele momento ele notou alguém correndo em direção a eles, vindo da aldeia. Ele está aqui. Naruto Saito havia chegado. Ele vestia o uniforme ninja padrão de Konoha, perfeitamente equipado para viagens. Mesmo sendo um agente da Anbu em uma missão de assassinato, não era obrigado a usar a máscara e o traje da Anbu o tempo todo. Afinal, os membros da Anbu viviam vidas duplas, alternando entre suas identidades públicas e secretas conforme necessário. No momento em que Tsunade viu Naruto se aproximando, ela levantou o queixo, bufou e se virou, desaparecendo na floresta sem dizer uma palavra. Ela já estava em movimento. Jiraiya e Orochimaru o seguiram imediatamente, e Naruto não teve escolha a não ser correr atrás deles. Os 4 dispararam por entre as árvores, Tsunade na liderança. Ela ditava o ritmo do grupo e era rápida. Naruto se esforçou para acompanhar, mas já sentia que estava ficando para trás. Não podia depender de explosões de força aprimoradas para acelerar, pois não eram sustentáveis em longas distâncias. Eles estavam correndo, não lutando. Ele já havia viajado com Tsunade em missões na Terra da Chuva. Naquela época, ela o carregava enquanto se deslocava em alta velocidade. Hoje, ela nem olhou para ele. Depois de correr mais de 10 quilômetros, Naruto ainda estava atrás. Jiraiya diminuiu o ritmo de repente, deixando Naruto alcançá-lo. Assim que o fez, Jiraiya casualmente passou o braço em volta dos seus ombros, ajudando-o a manter o ritmo. Então, ele se inclinou e sussurrou. Ei, você e Tsunade brigaram ou algo assim? Naruto estremeceu, mas rapidamente se recompôs, olhando para Jiraiya. Não tinha certeza do que Jiraiya havia notado, mas depois de pensar por um segundo, decidiu entrar na brincadeira. Admitiu Naruto em voz baixa. Nós discutimos. Ela não está falando comigo. Ei, bem feito. Jiraiya sorriu. Seu idiota, Naruto revirou os olhos, esperando alguma simpatia. Por que você a provocou? Brigar com uma mulher é um desejo de morte, sabia? Jiraiya balançou a cabeça, consciente. Escute, vou te dar um conselho. Quando a Tsunade estiver brava, aguente firme e peça desculpas. Seja descarado. Ela não guarda rancor. Contanto que você admita que está errado, ela te perdoará. Eu já pedi desculpas, suspirou Naruto. Você fez isso? Jiraiya piscou. E ela ainda não te perdoou? Não. Droga. O que você fez? Jiraiya ficou genuinamente chocado. Tsunade não era do tipo que ficava brava com os amigos. Se um pedido de desculpas não bastasse, Naruto devia ter feito algo sério. Naruto hesitou, obviamente sem vontade de dar mais detalhes. Ah, qual é? O que você? Jiraiya. Cale a boca. A voz fria de Tsunade cortou o ar. Ela se virou, encarando-os. A Jiraiya fechou a boca imediatamente. Lançou a Naruto um olhar de conversamos depois, mas não ousou perguntar de novo. Da manhã à tarde, da tarde à noite, eles não pararam uma vez. Sem comida, sem descanso. Porque Tsunade estava de mau humor, e se ela não pedisse um tempo, ninguém mais ousaria fazê-lo. Somente depois de 1 hora de madrugada eles finalmente pararam, nas profundezas das florestas infinitas da Terra do Fogo, ao lado de um pequeno rio. Jiraiya foi pescar. Orochimaru juntou lenha. Naruto subiu em uma árvore e olhou para o céu. Na verdade, ele só queria evitar Tsunade por questões de segurança. O ar da noite era fresco, o vento soprava suavemente através das árvores. Uma fogueira foi acesa. O jantar foi peixe assado. Os 4 sentaram-se em silêncio ao redor das chamas. O mau humor de Tsunade era tão avassalador que nem Jiraiya falava. Enquanto isso, de volta a Konoha.
no coração do complexo do clã Hyuga, nas profundezas da antiga mansão. Sob a luz fraca de uma lanterna oscilante, duas figuras estavam no pátio silencioso. Suas sombras alongadas tremulavam com a luz inconstante. Não havia mais ninguém por perto. Esta era a área mais protegida do clã Hyuga, o lugar perfeito para uma reunião secreta. Um dos homens era Hyuga Ryo, o atual líder do clã. O outro era Danzo Shimura. Danzo, eu te disse, devemos evitar nos encontrar em particular com muita frequência. Rei olhou para as flores de cerejeira no pátio. Se o Hokage descobrir isso, será difícil explicar. Você não quer resgatar os segredos perdidos do seu clã? Danzo perguntou sem rodeios. Os olhos de Rei se estreitaram. O que você quer dizer? Haruto Saito, o garoto saiu em missão esta manhã. Danzo sorriu ironicamente. Esta é a sua chance. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.